Obrigado pelo convite para estar nessa mesa. O tema, um novo teologizar a partir do Vaticano II. Obviamente, põe a pergunta sobre o que é teologizar e põe a pergunta sobre o que é novo. Eu vou usar algumas lâminas agora no começo para contextualizar o tema e depois nós podemos seguir na análise. E eu gostaria de começar, então, com uma primeira que vem da Optatam Totios número 16, que é certamente um dos números mais claros sobre o tema da teologia. No seu conjunto, existem umas 20 ocorrências do termo teologia na tradução portuguesa disponível nos documentos do Concílio Vaticano II e alguns discursos que precederam o concílio. Então, umas 20 ocorrências da palavra, eu olhei isso e vai ser um pouco o contexto para olhar dentro do concílio. E depois, então, uma leitura posterior, algumas indicações e conclusões. Então, no primeiro momento, olhando o Optatam Totios, nós temos essa formulação desse número 16, em que nós encontramos que o ensino da teologia seja feito à luz da fé, sob a conduta no magistério da Igreja, como é sabido, possam aurir a exata doutrina cristã da fonte da revelação, aprofundá-la como alimento de sua vida espiritual, anunciá-la no ministério sacerdotal. O estudo da Sagrada Escritura seja a alma de toda a teologia. E essa frase volta depois alterada na Dei Verbum, e isso tem uma certa relevância do ponto de vista da compreensão e do significado da teologia. Eu coloco esse número porque aqui tem algo de novo, isso é, esse número todo, ele ainda não terminou, esse número todo significa uma maneira diferente de fazer teologia do que a que se vinha praticando, em que havia toda uma estrutura que partia das sentenças, das teses, das comprovações, nas quais também entrava a Sagrada Escritura. Quer dizer, o método da escolástica, da baixa escolástica e da manualística, que precederam, de algum modo, diria assim, uma das correntes permanentes até o Concílio Vaticano II e que atravessaram, de certo modo, o Concílio Vaticano II. Então, o Concílio Vaticano II recebe uma forma histórica de prática teológica, transforma, e eu acho que as explicitações de hoje de manhã sobre a transformação dos próprios padres conciliares em base às liturgias, à leitura da palavra e à experiência que fizeram, também pode ajudar a explicar por que se conseguiu no concílio mudar a forma de fazer teologia. Isso é, propor uma forma diferente de fazer teologia. Então, o primeiro grande destaque é o ponto de partida, que é a Sagrada Escritura. Depois nós seguimos uma introdução adequada, a metodologia própria da exegese, considerando principais temas, revelação divina, para a alimentação da fé a partir dos livros sagrados, em proveito na sua leitura e meditação diárias. Quer dizer, a Sagrada Escritura aqui já aparece não apenas como objeto de estudo, mas também como inspiração de vida para a existência cristã. O texto segue em teologia dogmática. Eu sou professor de teologia dogmática. Quando eu fui fazer meu mestrado e doutorado, meus amigos estudantes de outras áreas perguntavam: mas como é que tu vai estudar teologia dogmática? Teologia dogmática vai estudar dogmas? O que significa isso? Aí, então, para contra-argumentar, eu disse: olha, para vocês terem uma ideia, o Leonardo Boff é teólogo dogmático. Então, se ele é um teólogo dogmático, por que eu não posso ser também? Então, eles entenderam que dogmática significava algo diferente do que ser dogmatista. Mas é importante que a metodologia praticada podia facilmente induzir a isso. E, efetivamente, é da tradição dos dogmáticos não levarem em consideração a Sagrada Escritura. Até o Concílio Vaticano II, de forma muito clara. Depois do Concílio Vaticano II, eu ainda vivenciei professores nos anos 80, na Gregoriana, de Roma,
para quem a teologia dogmática significava colocar a Bíblia debaixo da mesa. Portanto, a Bíblia não entrava. E até hoje persistem teólogos dogmáticos para quem a teologia dogmática é uma forma de afirmação dogmatista. O que propõe o concílio? A teologia dogmática, primeiro, expõe seus temas bíblicos, ou seja, leia-se a Escritura. E, em seguida, a contribuição dos padres orientais e ocidentais na transmissão fiel, na explicação de cada uma das verdades reveladas e assim por diante. Adote-se quanto possível como mestre Santo Tomás. O File estava por aí antes, a gente brincou que a escolástica infelizmente ainda não tinha terminado, né? Mas Tomás de Aquino e a escolástica são naturalmente coisas diferentes, não são totalmente idênticas. Em todos os casos, quanto possível Tomás de Aquino, que não significa que Tomás de Aquino seja um dogma. Ao contrário do que aconteceu no século XIX com um professor da Bélgica, que era professor em Roma, foi mandado para casa porque não quis seguir as orientações de Leão XIII sobre o papel e a função de Tomás de Aquino na teologia. Depois ele pôde voltar de novo, quando os ventos passaram, ele pôde voltar de novo e trabalhar em Roma outra vez. Então, melhor conhecidos em si mesmo, que os mistérios divinos sejam melhor conhecidos, aprendam a íntima conexão entre uma e outra das verdades, quer dizer, uma comunicação da teologia, não uma teologia demasiadamente compartimentalizada. Aprenda a considerar os mistérios atuantes, presentes na liturgia, quer dizer, o papel da liturgia, a importância da liturgia, que hoje de manhã nós já vimos tematizada. Buscar na revelação a solução para todos os problemas humanos, aplicando as verdades eternas à condição mutável das coisas terrenas e comunicando-as de maneira acessível aos homens de hoje, que era o grande programa de João 23. Como nós vamos fazer para buscar a solução de todos os problemas humanos na revelação é o nosso grande desafio da teologia. As demais disciplinas sejam sempre igualmente apresentadas. O mistério de Cristo, a centralidade do mistério de Cristo, que também já foi apontado, a centralidade de Cristo na teologia, especial atenção à teologia moral, precisa manter maior contato com a Sagrada Escritura, quer dizer, aqui está um dos aspectos importantes da teologia moral pós-conciliar. Consagra-se aqueles moralistas e aqueles teólogos moralistas que têm se preocupado com isso, à frente e como um nome sempre de destaque, Bernhard Häring, naturalmente. Então, portanto, há uma mudança da inspiração da teologia, sob esse ponto de vista. Grandeza da vocação cristã, obrigação dos fiéis de se colocar no amor a serviço ao mundo. Quer dizer, a referência à caridade como uma das possibilidades do fazer teológico e que, de fato, vai ter uma influência muito grande posteriormente na teologia, na forma como a teologia vai desenvolver. E João Sobrino, como quem conhece sabe, é alguém que traduziu o Intellectus Fidei por Intellectus Amoris, entre outros, Intellectus Misericordiae e assim por diante. E quando nós ouvimos as atuais orientações que vêm do Vaticano, nós sentimos a afinidade com essa relação. Também o direito canônico, a história da Igreja, de acordo com a Constituição, a respeito promulgada no Concílio e assim por diante. Liturgia, finalmente, que é fonte primeira e indispensável do espírito cristão, deve ser ensinada de acordo com os artigos 15 e 16 e tal. Tendo-se em devida conta a variedade das situações, os alunos devem ser levados a conhecer melhor as igrejas e denominações cristãs separadas, denominações cristãs separadas da Sé Apostólica Romana, para que se tornem capazes de promover a unidade entre todos os cristãos, como o quer o concílio. E nós veremos logo em seguida que uma das características de destaque da teologia pós-conciliar é exatamente a aprendizagem a partir de outras confissões. Então, como isso vai marcar programaticamente o novo da teologia. Deve-se estudar também as outras religiões mais difundidas em cada lugar, reconhecendo da melhor maneira possível o que tem de verdadeiro, de bom e assim por diante. Quer dizer, se nós
pensamos esse número 16, no horizonte do contexto em que o concílio é convocado, aqui se tem, de fato, um programa inicial para levar adiante a teologia. No ano de 2012, a Comissão Teológica Internacional, no número 1, portanto, todo esse tempo depois do concílio, faz um balanço, começa o seu texto, Teologia Hoje, Perspectivas, Princípios e Critérios, começa e faz um balanço, que me parece significativo destacar para a gente ter, digamos, os dois momentos, o momento do concílio e o ano de 2012 e o caminho do meio que passa por aí. Os anos sucessivos ao concílio foram extremamente produtivos para a teologia. Surgiram novas vozes teológicas, especialmente de leigos e de mulheres. Eu não sei como é que faz isso aqui. Mulher não é leigo, pelo jeito, né? Então, mas infelizmente, eu não olhei o texto original, não sei em que língua foi escrito o original também. Mas, em todos os casos, é interessante notar que eles distinguem leigos e mulheres, né? Então, ou se estão entendendo que leigas e leigos, por um lado, e por outro lado, mulheres. Bom, depois vocês descubram isso. Especialmente, portanto, teologias provenientes de novos contextos culturais, particularmente da América Latina, África e Ásia. Novos temas para reflexão, como a paz, justiça, libertação, ecologia, bioética. Quer dizer, elenca exemplarmente algumas coisas, mas é interessante a gente perceber o quanto, de fato, nós tratamos esses novos temas. Se nós pegamos esses temas e os recuamos ao período imediatamente antes do Vaticano II, então nós podemos perceber a distância. Quer dizer, o tema da paz, como era discutido na entrada do concílio, como ele aparece, por exemplo, na Gaudium et Spes, com as ambiguidades, com a dificuldade de condenação da guerra, com a manutenção de uma teoria da guerra justa e assim por diante. Tema da justiça, ainda muito pautado por uma justiça retributiva, embora nós tivéssemos já os grandes documentos do magistério relativos à doutrina social da Igreja. Depois, aprofundamentos de temas já tratados graças à renovação dos estudos bíblicos, litúrgicos, patrísticos, medievais e assim por diante, como o diálogo ecumênico, interreligioso e intercultural. Então, exatamente os temas que estavam programaticamente indicados no número 16. Esses desenvolvimentos foram fundamentalmente positivos. A teologia tem procurado seguir o caminho aberto pelo concílio, que quis exprimir sua solidariedade, respeito e amor para com toda a família humana, entrando em diálogo com ela e oferecendo os recursos da salvação que a própria Igreja, conduzida pelo Espírito Santo, recebe de seu fundador. No entanto, nesse mesmo período, também aconteceu uma fragmentação da teologia, que no diálogo acima referido sempre se encontra diante do desafio de manter sua verdadeira identidade. A questão surge, por conseguinte, sobre o que caracteriza a teologia católica e dá a ela, e através de suas múltiplas formas, um claro sentido de identidade em seu confronto com o mundo de hoje. Bom, e depois então segue todo o documento para analisar isso e tem algumas questões. Quando a gente ouve isso, dá a impressão de que nós navegamos num mar tranquilo, de continuidade, desde o Concílio Vaticano II até os dias de hoje. No entanto, eu fui pesquisar na Congregação da Doutrina da Fé o que ela tem sobre o assunto, e é muito interessante de lembrar, fazer memória. Eu acho que essa é também uma função, lembrar aquelas pessoas que nesses anos todos, de algum modo, tentaram realizar a expectativa do concílio, mas acabaram sossobrando, isso é, naufragando, ou pelo menos sendo torpedeados, para ficar na metáfora, sendo torpedeados nesse seu navegar na busca de novos caminhos. Já no dia 24 de julho de 1966, existe uma carta circular aos presidentes das conferências episcopais sobre algumas
sentença e erros insurgentes para falsas interpretações dos decretos do Concílio Vaticano II. Nós sabemos que imediatamente após o concílio começaram as outras críticas sobre o assunto. Uma carta a John Quinn, presidente da Conferência Episcopal Americana, que contém declarações sobre o livro A Sexualidade Humana, um estudo comissionado pelo Catholic Theological Society of America, organizado pelo reverendo Anthony Koenig. Isso no dia 13 de julho de 79. Em 1979 ainda, no dia 3 de abril, uma declaração sobre o livro de Jacques Poirier, Quand je dis Dieu. O autor é conhecido por aqui também. Então, uma avaliação desse livro. Declaração sobre o livro do professor Hans Küng. Bom, Hans Küng é freguês da doutrina da fé. Declaração referente, isso, a primeira que nós temos aqui é de 75, 15 de fevereiro. Depois, declaração referente aos erros acerca do mistério da encarnação e da Trindade. Notificação sobre o reverendo Georges de Nantes, em 69. Depois, Eduard Schillebeeckx, é outro freguês da Congregação para a Fé, Eduard Schillebeeckx, então, referente às suas posições cristológicas. De novo, Hans Küng, uma declaração sobre o diálogo católico-anglicano, questões relativas, reverendo Georges de Nantes, de novo, Schillebeeckx de novo, e aqui, para nós, da América Latina, a instrução sobre alguns aspectos de teologia da libertação, Libertatis Nuncius, 1984. Depois, notificação sobre o livro Igreja, Carisma e Poder. Vocês já sabem de quem é, Leonardo Boff. Depois, instrução sobre a liberdade cristã e a libertação, Libertatis Consciência, que foi uma tentativa de melhorar a carga negativa do primeiro texto. Carta referente à suspensão do padre Charles Curran do ensino de teologia. Depois, Pleidoyer for Mensen in der Kerk, Schillebeeckx, de novo. E por aí vai, até a mais recente, última, que aparece na listagem lá da congregação, uma notificação sobre o livro Just Love, a Framework for Christian Sexual Ethics, de irmã Margaret A. Faria, recente de 2012. Bom, eu quis referir isso, deixei fora uma grande lista, naturalmente. Ivone Gebara, João Sobrino eu deixei fora, Jacques Dupuy eu deixei fora, Anthony Mello eu deixei fora. Quer dizer, agora na leitura aqui, né, porque senão vai demorar muito essa lista. Mas é bom a gente perceber que quando nós falamos de novo teologizar, nós não estamos numa linha de simples continuidade após o Vaticano II, mas nós temos uma tensão que vai acompanhar o Concílio Vaticano II. Quando nós olhamos agora algumas questões, digamos que emolduram isso que nós vimos. A teologia do próprio Vaticano II, nós temos o discurso de Paulo VI na abertura do segundo período. A teologia tem muito que progredir. Depois, Paulo VI, na conclusão do terceiro período, a doutrina do concílio respeita as exigências mais severas da teologia que a igreja ensina e prega e não deixa de levar em consideração o gênero humano. A igreja é para o mundo, não reivindica nenhuma autoridade para si. Depois, nós temos em diferentes documentos a Dei Verbum, que volta sobre o fundamento inabalável da teologia, juntamente com a tradição, a palavra de Deus escrita. Depois,
a palavra de Deus, que é a alma de toda a teologia. Essa é uma referência. Ratzinger, quando vai interpretar essas duas passagens, a daqui e a da Optatam Tutius, onde se faz essa referência, essa metáfora, Ratzinger diz que o que é fundamental é o estudo da teologia. Não a palavra de Deus em abstrato, mas o estudo da Sagrada Escritura. E um autor observa que quando Ratzinger faz isso, ele adota um princípio ou indica um princípio interpretativo do concílio, que é o princípio da prática, que foi, de certo modo, também indicado hoje de manhã, a experiência atual que nos permite ler o concílio. Mas o concílio e a teologia que nós precisamos fazer hoje não é a teologia que está pronta, mas a teologia que nós hoje podemos fazer a partir dos textos e da sua compreensão hoje. Então, a pergunta que o conferencista colocava hoje de manhã, o que esse texto diz para nós hoje? Isso é teologia atual. Então, essa observação é uma observação importante. O tema ocorre, obviamente, no documento sobre a Sagrada Liturgia. O tema ocorre na Unitatis Redintegratio. O ensino da Sagrada Teologia e das outras disciplinas, especialmente de História, deve ser ministrado numa perspectiva ecumênica, de maneira a corresponder melhor à verdade dos fatos. Quer dizer, hoje eu acabei de traduzir, isso há poucos dias atrás, está para ser publicado, a tradução portuguesa do documento do Diálogo Internacional Católico-Luterano para os 500 anos de reforma. E quando nós olhamos a contribuição que a teologia faz, o documento faz esse balanço, a colaboração que a teologia prestou ao clarear os contextos do século XVI, ao propor os grandes temas atuais que nos vêm a partir da reforma, tudo aquilo que veio tradicionado do cristianismo pelo movimento, pelos diferentes movimentos de reforma para nós, é isso que está indicado aqui na Unitatis Redintegratio. A verdade dos fatos não se reduz à forma como a Igreja Católica Apostólica Romana vive os fatos. Aqui tem toda aquela briga sobre o subsistit, sobre a plenitude da Igreja e assim por diante, que deu toda uma discussão e tem toda uma história interpretativa sobre isso, que não convém entrar aqui agora, mas ter presente isso, que foi um dos grandes ganhos do concílio, fazer e possibilitar que as pessoas possam aprender teologia, não apenas da sua própria tradição, mas a partir daquilo que nas outras tradições veio de herança. E no exemplo da liturgia, que foi mencionado hoje de manhã, dos diferentes ritos, algumas dessas coisas certamente são ilustrativas disso. Não se admite mais hoje que um estudante de teologia no 4º ano de teologia, como me aconteceu há 2 anos atrás, não saiba que os luteranos creem na Santíssima Trindade. Então, bom, se é assim no Brasil todo, então, mas é bom a gente perceber, dizer, o que é que o concílio... Então, essa aprendizagem que se tem que fazer a partir dos outros. A mesma Unitatis Redintegratio fala das diversas expressões teológicas da doutrina e a diversidade de teologias antes completa do que opõem umas às outras. O que significa isso do ponto de vista de uma reflexão teológica? Que nós efetivamente, isso são palavras da Unitatis Redintegratio número 17, quer dizer, antes completa do que opõe, toda uma forma de compreensão da teologia. Depois, no documento sobre a educação católica, eu também aqui não vou passar todos os textos, obviamente, mas no documento sobre a educação católica, quando se vai falar das universidades católicas, que as universidades católicas tenham a sua formação teológica. Nas universidades católicas em que não há faculdade de teologia,
funde-se o Instituto, o Departamento de Teologia. Nós estamos aqui no Instituto Humanitas, que é um instituto fundado com a intenção de refletir a teologia. Isso está perfeitamente em consonância com aquilo que o documento do Vaticano II diz sobre a educação superior. A educação superior católica traz sempre esta marca dessa reflexão. E nesse contexto, o diálogo com as demais ciências e a abertura para as demais ciências. No documento da Gaudium et Spes, que foi amplamente discutido hoje de manhã, que certamente é uma das chaves fundamentais da teologia do Concílio Vaticano II, o desenvolvimento das ciências, os estudos mais recentes de história e de filosofia e as novas invenções suscitam questões que transformam a vida e colocam novos problemas para a teologia. Bom, então, aqui nós temos um índice daquilo, algumas indicações apenas, daquilo que acontece ao longo do concílio, dos diferentes textos e referências que existem. Se nós quisermos agora linear isso um pouquinho para o pós-concílio, então eu apontaria algumas questões importantes que serviram depois como ductos, isto é, como caminho para a reflexão teológica. Uma primeira coisa, obviamente, se nós hoje olhamos um tratado de Cristologia, por exemplo, e das grandes obras que seguiram após o concílio, Mysterium Salutis, talvez exemplar para essa transformação metodológica. Depois, tudo aquilo que aconteceu na produção teológica nos diferentes países e nos diferentes continentes. E se nós olhamos hoje a forma como uma Cristologia se apresenta, na inspiração do Concílio Vaticano II, começando de Jesus de Nazaré, passando por sua prática, seu destino, morte e ressurreição, a história da sua recepção, a significação e relevância para o contexto atual, então nós podemos imaginar o que isso representou de transformação. Então, 3 conclusões importantes que eu tiraria desse período posterior, de tudo aquilo que se produziu pelo mundo afora, com as diferentes características. Em primeiro lugar, claramente a relação à Sagrada Escritura, isso não é pouco importante. Claro que para quem já nasceu, é nativo o Vaticano II, né? Isso é a metáfora, a semelhança dos nativos digitais, existem os nativos VAT2, né? Então, os nativos VAT2, né, eles têm algumas características, não percebem certas coisas que os que são migrantes VAT2, que passaram, portanto, de uma a outra fase, têm mais condições de avaliar. Às vezes, os nativos VAT2 têm uma percepção estranhamente nostálgica de algo que não viveram, de um pré-vaticano que não conheceram, de uma liturgia que jamais participaram. E isso, obviamente, gera uma espécie de curiosidade ou então de anseio de reconstrução, de restauração. Mas para quem é migrante, isso é, para quem passou para quem passou do pré para o pós-Vaticano, a importância da Sagrada Escritura, dos estudos bíblicos, permanece de fato o grande ganho. A realidade, segundo aspecto que hoje de manhã foi mencionado, e na realidade, especialmente o diálogo com as ciências, que hoje é um dos grandes desafios, de transformação, inclusive da própria teologia. A teologia se transforma quando ela ouve o que as outras áreas de conhecimento têm a dizer. E o terceiro, diálogo ecumênico interreligioso. Nós estamos na Semana da Unidade, que é um fruto do concílio. Então, na Semana de Oração pela Unidade, em que nós somos provocados a partir de outros a pensar sobre a nossa condição. E concluiria com uma frase de Karl Rahner: se as toneladas de papel do concílio não provocarem fora do concílio 1 grama de fé, esperança, caridade a mais, então o concílio mesmo não é nada. Quer dizer, a grande contribuição que o concílio tem
a dar para nós e que toda a teologia do concílio tem por desafio a produzir é essa capacidade de se relacionar mais profundamente com o mistério da transcendência, na fé, como doação, com o próximo imediato, pela misericórdia, pela caridade, pelo amor e pela responsabilidade e corresponsabilidade, pelo futuro, mediante a esperança, que se precisa afirmar permanentemente ante os atuais persistentes profetas da catástrofe, na metáfora de João 23. Muito obrigado.